Os meus medos já não cabem mais em mim. Quando o céu está de bronze, parece que é o fim. Meu Deus, te agradeço mais esse dia. Estamos unidos juntamente com os nossos irmãos, em um só espírito e um só propósito de vida. Estamos aqui caminhando na obra que o Senhor preparou para cada um dos teus filhos. E precisamos estar juntos, unidos. Dia após dia, nós iremos crescendo. Meus irmãos, vamos caminhar juntos sempre. Nunca vamos deixar que a voz, o contrário da de Deus, venha falar em nossos ouvidos. Precisamos ser firmes. Precisamos estar sempre confiante em tudo que Deus nos ensina. Quando nós acreditamos, quando nós estamos ali ligados, caminhando nesta obra linda que o Senhor preparou para os filhos, que é a graça de Deus, porque Deus ele preparou. Então as pessoas às vezes entendem, porque é ensinado assim, que nós temos que fazer a obra de Deus. Quem somos nós para fazer a obra de Deus? A obra ele já fez. E nós somos uma das obras, primeiras das obras, Porque fomos criados, antes que ele criasse o mundo. Então, por isso, nós temos que pensar, ter o raciocínio espiritual, de saber que nós vamos caminhar na obra que ele já preparou. Porque nós somos os filhos, ele é o Pai, Ele é a luz, E nós, como filhos, somos os luzeiros, os filhinhos. Então, nós precisamos entender, muitas das vezes, a pessoa ela fala, mas eu não entendo, eu não sei ler, mas quando somos filhos, Deus ele vem dando a sabedoria predestinada, fazer brotar na nossa mente cada dia mais palavra esta que é a palavra do alimento sólido. Então nós vamos estar assim, juntinhos, Mesmo você lá na sua casa e eu na minha casa, Os irmãos, cada um na sua casa, mas em espírito, nós estamos juntos, como com Deus, somos um com Cristo. Então, meus amados, é o que eu falo para vocês, todos, e essa palavra para mim, que cada dia eu preciso aprender, cada dia mais eu quero aprender. E vem para vocês, cada dia vocês vão entender. Através de uma palavra, de um estudo, vai vindo coisas na mente, que Deus vai colocando na mente de cada um dos meus irmãos. E eles vão entender coisas, até antes mesmo que pregue, entendeu? Porque isso aconteceu muito comigo, entendeu? Então eu estou falando para que nós venhamos declarar a nossa vida aqui na terra, ainda. E declarar isso ou aquilo outro na nossa vida. Porque se nós estamos no reino de Deus, estamos entendendo a palavra da graça, a vida espiritual, Deus está nos encaminhando cada dia mais. Então nós vamos também, saber que enquanto estamos aqui na terra, as demais coisas serão acrescentadas em nossas vidas. Porque enquanto estamos aqui,
precisamos disso ou daquilo outro, e Deus, através de que nós alimentamos o nosso espírito, através que a gente venha fazer a vontade de Deus, esquecendo, né, do que ficou para trás, conforme Deus ele já nos ensinou, não deixando, né, pessoas que são nossos irmãos, mas tá com um pensamento contrário ainda, um pensamento velho, né, nos rudimentos, nas coisas passadas, né? Então, se a gente ama assim os nossos irmãos, se nós amamos de fato, de verdade, nós temos que caminhar e deixar que eles, no momento certo, né, se eles for, né, da semente, né, que é para a salvação, já são salvos, mas ainda estão lá com a mente, né? A mente deles ainda não foi salva, porque ainda não procurou buscar o entender, fica olhando para os outros, olhando para as coisas do legalismo, né? Olhando para aquelas coisas que Deus falou que não é mais para os dias de hoje, e fica olhando assim, tipo assim, para as coisas material, né? Não, eu vou fazer sim, eu vou fazer a campanha porque eu vou ganhar um carro. É porque o suposto pastor, eu digo assim hoje, o suposto, né? E está dizendo que se a gente colocar a mão no carro, aquele carro vai ser da gente. Isso aconteceu comigo. Eu fiz uma vez só. Aí Deus falou, não, filho, não faz isso. Eu senti na minha mente e no meu coração, porque seu é aquele que você vai comprar. Aí as outras pessoas faziam e eu não fazia mais. Eu falei, fiz o primeiro dia, senti um choque. Falei, não, esse carro é da pessoa. A pessoa que comprou, não foi eu nunca mais vou fazer isso. Então nós temos que buscar em primeiro lugar a sabedoria de Deus. Através dessa sabedoria, nós vamos adquirindo as coisas também material, porque Deus, ele quer que nós estamos aqui nessa terra, né? O filho está neste corpo de carne, enquanto estiver aqui, a gente tem que viver bem aqui também. E outra coisa também, que é muito importante, a gente saber que as pessoas, no geral, elas não estão sabendo o que estão fazendo. Os nossos irmãos, né, que não estão ainda em graça, né, e às vezes até fala que está em graça, eles não sabem. Eles não sabem, assim como um dia eu não sabia, eles não sabem o que estão fazendo. Eles pensam que está fazendo certo. Pessoas às vezes que têm estudo, eles lê e não compreende, não sabe discernir a palavra, por isso que fazem isso. Então, a igreja, né, que somos nós, que estão lá no sistema religioso, elas fazem sem saber. Por isso que a gente tem que ter paciência com elas, mas não jogar, né, o jogo delas, porque quando eles falam, você me deixou, não deixei você não, você está no meu coração, eu te amo com amor de Cristo, mas eu não posso mais viver em um lugar que eu já sei que isso aí foi coisa do passado. Alguém diz para você, mas então temos que rasgar, né? Rasgar a Bíblia, aonde diz que não pode. Isso já foi dito para mim. Não tem que rasgar nada. É história para que a gente venha saber o que aconteceu, o que não aconteceu, o que podemos fazer hoje, o que não podemos, o que não devemos fazer. Porque tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Então nós temos que parar para pensar. Nós temos que olhar, né, para o alto, né? Olhar para Deus e agradecer por ter nos encontrado, porque nós
nos encontramos depois que nós entramos nesse corpo de carne. Quando nós saímos de lá, nós viemos e entramos num corpo de carne, então a gente esqueceu. Para lembrar agora com a palavra. Mas não é para ter dúvida. Eu hoje, quando falo assim que fui criado antes da criação do mundo, eu fecho meus olhos e falo, Senhor, é como se eu estivesse vendo todos os meus irmãos ali, aonde o Senhor criou a gente. Então nós somos o tesouro. Nós somos um tesouro de Deus. Como Ele é o tesouro maior, né? Que às vezes a gente se põe, isso aqui é meu tesouro. Não, o tesouro verdadeiro é o nosso Pai, é o nosso Deus, o nosso Rei. Ele é tudo para nós, irmão. Ele é bispo das nossas almas. Ele é o advogado. Ele é o juiz. Ele é tudo. E eu amo esse Deus maravilhoso que me deu a vida, né? E para eu não ficar perdida nesse corpo debaixo do chão, né? Ele nos salvou. Sendo que nós, do dia de hoje, quando a gente nasceu, a gente já estava salvo. Deus já tinha, né? Jesus foi na cruz, salvou a gente, e quando a gente nasceu, nós já éramos salvos, nós não nascemos no pecado. E muitos não entendem isso. Debocha quando a gente fala que a gente não tem pecado. Eles não entendem que a nossa carne, os delitos da nossa carne, os feitos da nossa carne, não tem nada a ver com o nosso espírito que já é salvo, abençoados. Ah, abençoados. Vocês não imaginam a alegria que eu tenho de poder falar essas coisas com muita firmeza, tá? Olha, eu não tenho estudo, mas eu tenho o mais precioso, que é a sabedoria de Deus. Nada me deixa eu não passo despercebido. Quando eu quero alguma coisa que Deus, que é aquilo, que às vezes a outra pessoa ainda não entendeu, aí eu não discuto não. Aí eu fico esperando e falando, Senhor, ele vai entender, uma hora eles vão entender isso. Ainda não entendeu, mas vai entender. Eu tenho certeza, porque se é seu filho, se o Senhor mostrou para mim primeiro, o Senhor sabe por quê. Então, abençoados, vamos caminhar. Eu agradeço a Deus pela vida de cada um de vocês, pela família, né? Que ainda mesmo que ainda não esteja, mas com certeza, sendo predestinado, não vai ter outro caminho, entendeu? Então vamos continuar declarando a nossa vida espiritual. Nós estamos em nossas casas, cuidando da nossa família, cuidando da nossa vida, né? A carnal também, porque a gente tem que cuidar da nossa vida também. Então, mas nós estamos ali ligados no Espírito. Às vezes você ouve alguma coisa que te deixa em dúvida, não se assuste. Porque lá na frente você vai ouvir um outro estudo ou uma outra palavra que vai encaixar com aquilo que você precisa resolver para entender que é muito gratificante, porque sempre acontece isso comigo. Eu falo, é engraçado, Senhor, não está encaixando, tá. Aí daqui a pouco eu procuro, de repente eu vou ouvir alguma coisa assim, né, algum estudo, aí eu vou ouvir, eu falo, e o pedacinho que estava faltando para encaixar lá, e aí deu certinho. Então Deus, ele usa a gente assim. Ele usa todos os filhos dele. Quer tenha estudo, quer não tenha, é filho. Cada um ele usa de uma forma. Cada um tem a sua caminhada da forma que Deus quer. Porque um vai entender
de um jeito, do jeito que o outro irmão está falando, que significa a mesma coisa, e o outro vai entender do jeito que o outro está falando. E isso é muito importante a gente pensar, né? Levar nossa mente, né? Levar nossa mente cativo à obediência de Cristo para o entendimento da graça de Deus. Para que tudo que Ele passar, a nossa mente está ali, né? À disposição dEle para receber todas as coisas que é necessário aqui nesta terra para a gente fazer, para a gente passar para os nossos irmãos, que a palavra que sai dos nossos lábios não são palavras que vêm de nós, da carne, mas sim palavras que vêm do Espírito de Deus, que está dentro do nosso espírito, abençoados. E eu agradeço a cada um de vocês que ouve, né, esta palavra, que nos ouve, né, o estudo do abençoado André, eu ouço, nós estamos juntos, não só nós dois, mas estamos juntos em Cristo, juntamente com os nossos irmãos. E vamos crescer sim, vamos crescer de glória em glória, porque Deus, Ele quer isso, Ele quer amor, que a gente tenha o amor pelos nossos irmãos, tenha carinho, tirar aquele tempo para falar com os nossos irmãos, para que eles venham também saber que nós estamos distantes, às vezes nem nos conhecemos, mas nós o amamos, queremos o melhor, né? Declaramos a nossa saúde, a saúde dos irmãos, a saúde da família, né? Quando a gente repousa na nossa cama, o primeiro pensamento é agradecer a Deus e agradecer por nós, né? Que precisamos estar, né, fortalecido, né, para que passar para os outros. Então a gente agradece para a nossa família, agradece pelos nossos irmãos que estão distantes e a gente ainda não conhece assim pessoalmente, né? Agradecemos também por aqueles que estão, né, criticando a gente, mas a gente não critica eles não, porque muitos de nós já passou por lá e sabe como que é. A gente sempre falamos com Deus que se é seu filho, é o seu escolhido, nós declaramos eles com a mente ativada em ti para este entendimento. E aqui eu fico por aqui e agradeço a todos e que todos venham nos ajudar, porque nós precisamos da ajuda de cada um dos nossos irmãos. Como o abençoado sempre fala, né? A gente tem que estar unido para que possamos crescer, né? Então a gente precisamos, né, que a nossa vida espiritual venha crescer, né? A gente, né, está no YouTube, em vários, né, locais, mas eu uso mais o YouTube, entendeu? Então, meus amados, eu fico por aqui, né? Já agradecendo a Deus e agradecendo a cada um de vocês que estão aí conosco, que está levando também essa palavra, convidando os amados que ainda não sabem, sempre falando. E olha, nós precisamos dar o nosso testemunho como? Nós devemos usar a nossa carne para glorificar o nome do nosso Pai, do nosso Deus. Fazer tudo aquilo que agrada ao Pai. Porque muitas das vezes tem coisas que a gente faz que não agrada. Então a gente tem que pensar naquela palavra que diz assim, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tem que ver, isso aqui me convém? Isso aqui eu vou agradar o meu Pai? Ou, por exemplo, o que eu vou fazer, eu não vou... Salvo eu já sou, salvo para sempre. Mas
Será que isso aqui não vai escandalizar as pessoas que vão ver eu fazer isso? Ah, não vou fazer isso não, que isso aí não dá, não vai dar. E aí, como é que as pessoas ainda não entendem? Elas vão querer fazer algo que ela está vendo que ali a pessoa está agindo de uma forma estranha, de uma forma diferente. Como a gente tem que ter assim, um certo modo para falar com o outro, para chamar atenção. Não pode chamar atenção? Pode sim. A gente pode chamar atenção, mas a gente não precisa gritar, a gente conversa, chama a pessoa, ou abençoados. Aí tem muitos que não gostam que chama eles de abençoados, né? Que a gente chama, aí eles falam, eu abençoado, né? Porque não conhece, né? Não conhece a verdade ainda. Então a gente precisa fazer isso. Chama a pessoa e conversa, ó, isso aqui, não tá certo, mas falando com amor, com carinho. Aí a pessoa vai dizer, poxa, fulano, ela me passou, aí eles falam sabão, né? Me passou um sabão, mas ó, com muita classe. Então é assim que nós devemos ser. Amém, abençoados? Então fico por aqui, agradecendo a Deus e todos vocês que estão nos ajudando, né? Para que o nosso canal venha crescer e venhamos ver todos os nossos irmãos também crescendo junto conosco. Aqueles que estão distantes, que parecem distantes, mas Deus é o Deus de perto, de longe, né? Ele é onipresente, onipotente, onisciente. Então, nós agradecemos tudo. Até mais. Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim, quando o céu está de bronze